Aí passamos por assentamento de Exu, fizemos um mapeamento de um assentamento de Ogum, e agora mostrar algumas estruturas internalizadas também, para a gente caminhar na direção do que é possível dentro do terreiro. Que essas estruturas são simples, vêm atender a necessidade de coisas internas, de curas da casa, procedimentos internos da casa. Então a gente vai começar com o assentamento de Obaloaê. Ele tem uma história, esse assentamento também, porque ele começou anos atrás, uma parte dele na casa da minha mãe. E aí quando minha mãe mudou a casa de local do trabalho espiritual, uma parte desse assentamento ele ficou comigo. A gente sabe que em algumas literaturas, coisas recentes também, se faz o apontamento que o Obaloaê e o Omulu tem que ser assentado externamente para que as atuações ocorram de fora para dentro. Só que aqui, e a questão até da urbanização do processo religioso, muitas vezes não se tem condições. E aí vem a pergunta, eu vou abrir mão da força, não vou ter a força, não vou ter acesso à força, porque eu estou com o trabalho internalizado? E aí a gente entra naquela questão da flexibilidade tanto do elemento, quanto da questão em como nós enxergamos a força. Um outro passo também que a gente vai começar a apontar é a questão de um modelo de Jurema que eu tenho, que foi passado por uma parte espiritual da casa, confirmado por um irmão de Jurema, que faz parte de todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que já era um trabalho do meu avô e que agora já está fluindo aqui dentro da casa. Então a gente vai começar fazendo alguns apontamentos para a estrutura de Obaloaê. Então a gente tem a imagem apoiada, o suporte é um tampão de mármore, a cruz de madeira. Dentro das estruturas de quartinha, a gente vai estar passando isso no material teórico. Eu vou ter água, vou ter azeite de oliva e vou ter água com sal grosso. Essas pembas foram consagradas no último trabalho de oferenda para o Obaloaê juntamente com a cruz. Então eu tenho 7 pembas brancas, 7 pembas vermelhas e 7 pembas pretas. Na estrutura geral, esta é uma imagem a menor que foi colocada para a consagração de um irmão de fora, que ele pediu. Então ela passa 7 dias aí e a partir desse momento ela recebe a imantação desse todo. E aqui são as águas e as pedras, né? A primeira água a gente deixa disponível para estar colocando nomes, firmezas, fotos de irmãos que estejam necessitados, passando por algum quadro de doença, passando por alguma situação. E aí a gente tem uma cianita rosa e branca e um ônix bruto junto com outras estruturas roladas. Uma guia, cruzado Obaloaê e Omulu. E a gente olha a simplicidade, né? A ideia de assentar, de fixar, a força está num suporte, num tampão. Embaixo a gente vai ter uma coluna de gesso dando apoio. Se nós fôssemos olhar a totalidade e isso estivesse externo, geralmente nós veríamos isso numa casinha fechada, ou em arco, ou quadrado, aí o pessoal com um local embaixo para fazer oferenda. E a última vez que essa estrutura estava ligada ao Obaloaê e Omulu, nós tínhamos uma casinha com um tampão aberto em cima e um tampão aberto embaixo com as coisas de Omulu. Então é uma força fixada, é uma força sentada, lembrando que estamos lidando o tempo inteiro com o poder, estamos lidando o tempo inteiro com a força. Então eu não vou me preocupar com a questão de incompatibilidades, eu não vou me preocupar com a questão de quisilas ou de coisas que não se dão bem. Aí, mais abaixo, a gente tem uma estrutura, que é uma estrutura de Jurema. Então eu tenho um toco com as guias do mestre, a maraca do mestre, as ferramentas e o fumo do mestre, mais fumo. E aí a base desse assentamento ele é intercalado. Então eu tenho 7 cachimbos mestres fechados com 7 facões. Para cada cachimbo, um facão. Então essa estrutura de trabalho é uma estrutura de Jurema. É um assentamento de Jurema. Que aí uma vez por mês eu venho, lavo toda essa estrutura com vinho, lavo os facões, faço a limpeza dos cachimbos. Um desses cachimbos é chamado cachimbo mestre, onde é feita a fumaçada. E aqui são os elementos de trabalho da própria entidade. Então a entidade ela não está assentada aqui, mas o poder de Jurema, a Jurema consagrada, a Jurema mãe, a Jurema mestre, foi assentado aqui dentro. A partir do quê? A partir de um trabalho de Jurema, que meu avô já fazia,
E aí a gente traz isso no sangue e começa a fazer com que isso aconteça internamente. E dá para reparar que a distância entre o assentamento de Obaloaê e a estrutura de Jurema é bem próxima. Isso foi uma solicitação da força para deixar a estrutura de Almas perto, ou de preferência a estrutura de Jurema à frente da estrutura de Almas. Então eu preciso perceber que são coisas simples, que vão trazer um diferencial energético, vão trazer uma capacidade para casa, e são estruturas o quê? Internalizadas. São estruturas que eu preciso entender que ao estar lidando com elas, eu vou estar buscando o tempo inteiro uma maneira de fazer com que o poder atue e trabalhe junto à casa, junto à necessidade da casa. Então, um assentamento de Obaloaê com algumas forças e elementos de Omulu. Um assentamento de Jurema com toda a estrutura, os cachimbos, a maraca, as estruturas de facões, o chapéu do mestre. Tudo isso com muita simplicidade. Na apostila a gente vai poder acompanhar um assentamento para o Xumaré, que é um assentamento de montagem demorada, é um assentamento que ele leva um tempo para tomar forma. A consagração dele se dá em 7 pontos, onde você vai levar hora na cachoeira, hora no mar, hora na pedreira, buscando estruturas, e dentro da quantidade dos elementos, esses elementos serão consagrados, cada um dentro de uma estrutura, com um tipo de água. E quando esse assentamento foi passado, e ele não foi feito, é um assentamento para casa, é um assentamento para lidar com a questão da prosperidade, a questão da fartura, do crescimento e a questão da renovação de Oxumaré, quando ele foi passado foi num grupo de sacerdócio. Então esse assentamento ele não tomou forma física ainda, ele demanda de uma ânfora. Ao terminar, ele deve ser assentado dentro de uma fonte com água corrente. Então essas estruturas, elas levam o quê? Elas levam tempo. A casa tem um prazo para cumprir com o pedido do assentamento. O que eu preciso agora é o entendimento do que eu quero para casa. Alguns irmãos vão perguntar, poxa, mas você vai assentar o Xumaré? Você traz o Xumaré diretamente na sua coroa? Diretamente não. Mas eu entendo que quem serve a um, serve a todos. Quem lida com um, lida com todos. Então é um assentamento que mais para frente vai nascer, e para ele nascer aqui dentro eu preciso instalar a fonte, que é a base do assentamento com água fluindo. Para alguns irmãos, é muita informação e muita novidade quando nós falamos em relação à questão de assentamento. Mas eu preciso sempre entender a necessidade. Então eu volto a afirmar, você que está começando um trabalho agora, você que faz um trabalho só para você, você que está naquele momento ainda inicial, de estar desenvolvendo, de estar conhecendo as suas entidades, deixa esse processo amadurecer, deixa essa fase passar. A preocupação de ter uma tronqueira, a preocupação de ter um assentamento tem que ser uma coisa que venha a acontecer já com a necessidade, mas com tudo isso andando. Tem que acontecer de acordo com o tempo que você está. Porque hoje você pode desistir, você pode abandonar, você pode largar a mão e perceber que não é compatível com o momento de vida que você tem. Muitos médiuns que procuram o Instituto me fazem a seguinte pergunta: quando devo começar na Umbanda? Aí eu respondo para eles: quando o seu momento profissional, quando o seu momento familiar e o seu momento pessoal bater com o seu momento espiritual. Porque se você vai começar numa casa, vai começar num terreiro, para ter problema com a família, para ter problema no horário do serviço, para ter problema no horário do estudo, é melhor não começar. Porque aí você vai acabar fazendo todas as coisas ao mesmo tempo e mal feitas. Então, muitas vezes, o médium que já está caminhando, ele também faz a mesma pergunta, só que em outro sentido. Devo ter uma tronqueira? Devo ter um assentamento? E aí eu afirmo, se é o momento ideal, pela quantidade de pessoas que você está trabalhando, pela quantidade de energia que você vem despendendo do seu corpo, aí sim você caminha para uma estrutura. Só que é uma vida que você vai estar gerando, é uma vida que você vai estar criando. E não é simplesmente um casamento que você vai lá, acabou e se separa. Ao fechar um assentamento, você não quer mais o assentamento, ele precisa ser desmembrado, ele precisa ser desligado, algumas partes precisam voltar à natureza para que aquele poder venha a se recolher. Que é a mesma coisa que nós comentamos dos irmãos que, porventura, acabam alugando salas, salões ou até residências que já foram terreiro. Aí as pessoas foram lá,
montaram o terreiro, armaram toda a estrutura necessária, abriram os portais, abriu a estrutura de trabalho e na hora de ir embora, mudar para outro local, deixou a parte energética, a parte espiritual aberta e aí o próximo locatário ou o próximo usuário acaba tendo um problema ali para ficar, para morar, para residir ou até para fazer um novo trabalho espiritual. Então a gente tem que entender que esse movimento dentro da Umbanda, a Umbanda é coisa séria, para quem sabe fazer, para quem quer praticar, mas principalmente para quem tem entendimento que é um trabalho a longo prazo. Se você hoje pensa em fazer um assentamento, não importa se é um assentamento de orixá, se é um assentamento de força de linha, se é um assentamento para o terreiro ou um assentamento pessoal, você precisa pensar o momento que você está da sua vida espiritual. Você precisa pensar o momento que você está dentro da sua mediunidade e o quanto que você vai ter que se desdobrar, o quanto você vai ter que se dedicar para fazer com que aquele pedaço de vida venha crescer, venha amadurecer e principalmente tenha comunhão e tenha contato com você. Então é extremamente sério. Assentamento não é uma vela acesa com uma bebida colocada ao lado, 3 batidas de palma e falar que está feito. Não, assentamento leva tempo. E ele precisa desse tempo para crescer, para dar liga e para acontecer como trabalho junto com você. Então fica aqui a minha recomendação. A gente vai encerrar esse bloco, a parte de assentamento. Nós iremos caminhar para o último bloco do curso. Nós iremos fazer uma revisão geral de tudo que foi apontado, de tudo que foi colocado, lembrando algumas coisas importantes. E eu já fecho esse bloco pedindo novamente cuidado, flexibilidade nas palavras, aprender a lidar com a liturgia do outro muitas vezes é difícil. Não significa porque o outro faz diferente do que você faz que está errado. Muitas vezes a maneira como ele faz é a maneira como ele aprendeu. E a gente precisa ter a mente aberta, a gente precisa ter a cabeça aberta para ter o entendimento da diversidade. Tá? Então, a gente encerra aqui esse bloco e aí no próximo bloco a gente vai fazer um resumão de tudo que aconteceu até agora no nosso curso. Obrigado.